Olá pessoal, cês estão bom? Hoje vamos resumir a história do mangá Infinite Maigi, que começa com um homem que escuta um barulho de bebê chorando e logo ele pensa que algumas pessoas se escondeu em seu celeiro, e para evitar ser roubado ele pega um machado e logo descobrimos que ele é um caçador, mas ao caminhar se esgueirando para não ser percebido ele vê que todas as armadilhas foram desativadas e logo imagina não ser uma pessoa comum. Mais ainda se esgueirando pretendendo acertar o invasor desprevenido entra de vez no celeiro procurando o invasor. Não encontra ninguém, mas aí descobrimos que desde que ele descobriu que não pode ter filhos, vem tendo essas alucinações como esta, mas ainda caminhando pelo celeiro, ele encontra um bebê e vê se ele ainda está vivo e logo escuta o coração do bebê batendo, e logo fica aliviado, mas então sua mulher aparece perguntando o que aconteceu dizendo que ouviu um barulho. Então sua mulher vê o Vicente com um bebê em seu colo impressionada, mas então ele decide criar o bebê com ela. Agora anos se passaram e a criança protagonista já com seus 12 anos, estava esperando seu pai lendo um livro. Seu pai Vicente termina de cortar lenha e o chama para ir para casa, mas no caminho eles vão conversando e um dos assuntos que o prota mais gosta de falar é sobre magia e pergunta ao seu pai como fazer. E seu pai não sabendo explicar diz sobre seus feitos como matar um urso com um disparo de flecha ou derrubar uma árvore com apenas uma machadada, e ainda no caminho umas crianças viram Prota caminhando com seu pai e falam sobre o Prota ficar apenas lendo o livro. Então o Vicente escuta as crianças falando mal do Prota, e que o Prota não é filho dele pelo Prota ser fraco demais. Então o Vicente fica bastante irritado mas ignora, e ainda o Prota continua a falar sobre magia. Então o Vicente falar pro seu filho que por ter ajudado bastante ele, o levaria para a cidade no dia seguinte para comprar suas frutas favoritas. O Prota fica extremamente encantado. Já no dia seguinte com os dois chegando à cidade no reino de Turmia, o Prota impressiona com tudo e com todas as pessoas, e seu pai Vicente indo resolver algumas coisas deixou o Prota na loja com o avô do Martim, e antes de seu pai ir o avisa para não se meter em problema com nenhum nobre, e Vicente vai indo resolver seus problemas. Já na loja o avô do Martim se impressiona com o Prota saber escrever muito bem e diz ao Prota que ele não precisa fazer nada, mas o Prota insiste em querer ajudar, e logo o avô elogiou o Prota. Não demora muito o Prota voltar a perguntar sobre magia mas agora com o vô. Logo o senhor se confunde magia com manga e logo o Prota explica a ele, então o senhor avisa que não entende muito sobre magia, e avisa ele para ver em uma livraria e diz ao Prota que tem uma livraria do outro lado do beco. Animado logo o Prota vai correndo, o senhor vê o livro que o Prota ficava lendo e fica surpreso com o assunto. Já na biblioteca o Prota ia pegar um livro para ler mas a bibliotecaria já começou a humilhar o Prota por conta dele ser pobre, mas logo um nobre chega. Com a bibliotecária ocupada o Prota aproveita para procurar algum livro relacionado à magia, mas não encontra nada e saindo de lá o Prota vê um nobre carregando livros e vai atrás se perguntando onde será que ele vai levar os livros. Logo ele descobre que os livros estavam sendo levados para o lixo, deixando o Prota surpreso. Ele então pensa em como seu pai conseguiu aquele livro para ele. E caminhando por um bairro nobre o Prota é parado por dois guardas e os guardas acham que ele pode ser garoto de recados de bandidos e tenta levar o Prota para algum lugar, mas o Prota consegue se soltar e escapar e caminha pelo bairro nobre. Não demora muito o Prota passa próximo de uma escola e escuta pessoas falando sobre magia do outro lado do muro, e para ali para escutar a conversa enquanto um senhor explica sobre magia do nada o senhor adivinha que o Prota estava escutando a conversa do outro lado do muro. O senhor pergunta ao Prota o que ele achou da explicação e o Prota fica com receio de responder, por estar todo e sujo andando em bairro nobre, mas então o Prota decide pular o muro para responder, e ver uma academia de magia e quem fez a pergunta a ele, foi logo o próprio diretor da academia e um mago do rank 4. Agora já do outro lado do muro os alunos viram o Prota e falaram na hora que ele não deveria estar ali por ser um plebeu, deixando o Prota constrangido, mas o diretor da academia disse que não teria problema o Prota escutar um pouco a aula, mas então o Prota disse que queria ver magia, então o diretor pergunta a ele se ele nunca havia visto magia, mas por ser de condições totalmente diferentes os plebeus não costumam ver magia, então o Prota diz que só havia visto algo relacionado à magia no livro que ele lia. Então os alunos dizem que o Prota estaria mentindo por conta de plebeus não ter com facilidade acesso a livros, então o Prota pede para ver qualquer coisa simples de magia, então o diretor diz que iria mostrar para ele a magia de vento. Os alunos ficam surpresos e Prota curioso para ver essa tal magia de vento, então o diretor usa sua magia e todas as crianças começam a voar incluindo o Prota. Alguns dos alunos começam até a brincar no ar e o Prota fica muito assustado, então o diretor traz todas as crianças para o chão novamente o Prota com muito medo ainda, não sabendo como parar de cair.
Então ele fecha o olho e quando abre os alunos estavam rindo enquanto o prota estava flutuando. E o diretor pergunta se ele gostou da magia, o prota ainda sem entender muito. Então o diretor explica um pouco sobre magia e o prota querendo saber mais, pergunta cada vez mais e mais deixando o diretor surpreso pelo seu interesse e alguns alunos até acham a curiosidade do prota um pouco desrespeitosa, mas o diretor não se importa nem um pouco e responde às suas perguntas. Então chega na pergunta que o prota vem fazendo a todos que é como ele conseguiria aprender magia, mas então o professor pensa que mesmo que seja difícil para ele por ser plebeu ele conseguiria estudar e descobrir por conta própria e então o diretor pergunta ao prota se ele realmente acredita que conseguiria fazer isso. O prota não respondeu nada porém ainda bem confiante e curioso. Então o diretor decidiu ensinar um truque com mais detalhes para entrar na zona espiritual. Então o diretor usa uma aluna como exemplo para demonstrar como funciona a zona espiritual. E ele explica que a zona era sentir tudo ao redor e o diretor pergunta à aluna quantas moedas tem na mão dele. Então a menina responde corretamente por ter sentido tudo ao seu redor. Então o diretor diz ao prota que ele deveria praticar em algum lugar tranquilo. Então o diretor diz que essa de entrar na zona espiritual qualquer um pode fazer mas nem todos conseguem. Então o diretor pergunta se o prota gostaria de tentar fazer ali mesmo. Então o prota tenta, e começa a entrar na zona espiritual ele se concentra e começa a imaginar um novo universo. E vai descobrindo cada vez mais. Ao abrir o olho o diretor pergunta a ele se ele sentiu algo. O prota responde que sentiu o som. Mas todos começam a rir e o diretor acreditou que ele não conseguiu se conectar à zona espiritual. Então o diretor diz para que ele continue praticando para conseguir estar escutando muito mais sons. Então a aula acaba e o diretor chama os alunos para voltar para a escola deixando o prota ali. Ao sair dali o diretor elogia o prota chamando de criança talentosa. Então o prota pula o muro novamente saindo dali, impressionado por ter funcionado e conseguido se conectar à zona espiritual. O prota diz que sentiu foi o som de todos e não conseguiu fazer nada a não ser tremer e de que por alguns instantes sentiu sair do seu próprio corpo, como se fosse o mundo. Então correndo sem rumo o prota esbarra e cai, e acaba criando problemas com algumas pessoas sendo elas da gangue dos lobos. O prota é ameaçado e logo chega uma menina que logo descobrimos que ela se chama de M. Mas ela foi apenas conferir quem estava criando problemas ali. Então o prota tenta se explicar, logo ele toma uma joelhada do homem. Então o prota cai no chão ainda sendo ameaçado os bandidos, tenta extorquir fazendo ele ter que compensar por ter esbarrado neles. Então logo eles perguntam onde está a mãe do prota. Então os bandidos percebem que o prota ficou com raiva, mas por ainda ser uma criança contra vários bandidos não pode fazer nada a não ser se proteger. Então a menina pede para que eles parem de bater no prota, e pergunta se ele está bem, mas sabemos que óbvio que não, foram 4 caras surrando o moleque. Então os bandidos dizem que pretende bater mais nele e vender o prota ao vilarejo do sul, já que ele não é nobre. O prota tenta chamar por sua mãe e seu pai, mas eles não estavam nem perto. A menina fica até assustada com a maldade que eles estavam fazendo com o prota e ele extremamente assustado. Então o prota começa a sentir tudo próximo, todos os animais perto e percebe que conseguiu entrar na zona espiritual novamente, e rever tudo que viu lá na escola com o diretor. E prestes ao bandido dar outro soco o prota lança algo parecido com a magia de vento que o diretor o mostrou. E se você quer ver o que aconteceu com os bandidos e o que vai acontecer com o prota, se inscreva no canal e comenta queremos a parte 2, para me ver se vocês estão gostando e tá trazendo mais desse mangá. Valeu e até mais.